Silvano, lá em 1 João, capítulo 2, João ele fala assim, olha, filhinhos, já é a última hora, né? Naquele tempo, o apóstolo, né? Ele era um homem de Deus, ele já tinha a visão de que era a última hora, era o último momento da igreja, né? Porém, já quase 2000 anos se passaram, certo? Essa última hora ali, ela pode ser interpretada como filosófica, se eu posso colocar assim, como não literal, né, talvez. E nós estamos ainda vivendo essa última hora, aquela questão, né, os pregadores colocam os últimos segundos, né, porque a hora já está acabando e tudo mais. Mas a questão principal é sim a última hora agora, mais do que foi lá. São os últimos segundos ou a gente ainda tem alguma coisa para viver? Falta muita coisa para acontecer? O evangelho ser pregado no mundo inteiro, porque ainda não foi, já foi? Como é que tá? Estamos indo bem? Estamos indo mal? Pode ir. Pois bem, meus irmãos, quando nós falamos que já é a última hora, quando João fala, filhinhos, já é a última hora, nós precisamos entender o contexto no qual João estava inserido. No Evangelho de João, João ele vai tratar acerca da pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Nos livros de 1ª, 2ª e 3ª João, ele escreve para combater alguns ensinamentos errôneos que estavam se levantando naquele período, principalmente por meio dos gnósticos, que negavam a bondade da matéria, diziam que Cristo ele tinha vindo somente numa representação, que o corpo de Cristo não era um corpo físico, e assim eles ainda colocavam uma questão na qual o cristão, ou pelo menos a pessoa, deveria ter um conhecimento, um supraconhecimento, para que ela pudesse alcançar a salvação. Ou seja, João, quando ele vai combater, ele fala, bom, todo aquele que não confessa que Cristo veio em carne, ele já se faz anticristo. Por quê? Ele vai dizer que o espírito do anticristo já estava no mundo. E com isso, João, ele considerava isso como parte do fim dos tempos, coisa que ele vai tratar posteriormente no livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Agora, segundo a revelação do Espírito Santo, João ele vai trazer um vislumbre de como será realmente o fim dos tempos, ou pelo menos que nós chamamos de consumação das eras, ou consumação da história da humanidade. Mas aí nós estamos no fim dos tempos? É, Na sua opinião, é o fim dos tempos? Essa geração vai. Eu estava vendo uma pregação de uma pessoa, já de idade, no século passado, naqueles vídeos bem antigos, e ela falando, eu acredito que a minha geração vai ser a geração do arrebatamento. A geração dela passou e ainda estamos aqui. Então não é uma afirmativa que eu quero de você, é a sua fé. Você acredita que estamos no fim? Não. todo todo período posterior à manifestação de Cristo é considerado como últimos tempos, certo? Escatologicamente, todas as eras. Agostinho considerava que o fim dos tempos, que eles já, de certa forma, estavam vivendo um milênio. Ele vai transferir o milênio que era para ser um milênio literal para um milênio simbólico. Então, é um amilenismo. Então, na época de Calvino, de Lutero, eles já consideravam os papas, os líderes, como fazendo parte do reino do anticristo, como a besta, como falso profeta. Se nós pegarmos Dodge, Dodge, ele era preterista, então ele, até certo ponto, ele afirmava que o reino de Deus, ele já havia acontecido até o ano 70 depois de Cristo, ou pouco posterior a isso. Quando ele foi questionado, quando ele foi contraposto no seu pensamento, na sua argumentação acadêmica, ele até chega a ficar balanceado. Já Albert Schweitzer, que escreveu o livro sobre o Jesus histórico, ele já vai transferir o reino de Deus completamente com a perspectiva futura. Então, essa questão se nós já estamos vivendo a última hora ou os últimos tempos, depende de onde, quando
e sob a perspectiva de quem? Aí eu posso, por exemplo, fazer uma introdução às escolas escatológicas, né? Nós temos aí várias formas de interpretação. Quais são essas formas de interpretação? Primeiro, os pentecostais, vou começar por nós, pentecostais, da Assembleia de Deus, aprendemos muito tempo que o arrebatamento da igreja ele será antes da grande tribulação. Com isso, eu, particularmente, vou falar da minha experiência de conversão, vou contar. Cresci, minha adolescência, ouvindo pregadores como Luiz Schimmer, Edivaldo Bandeira e Napoleão Falcão, que foram 3 dos pregadores que mais pregaram sobre a escatologia em meados dos anos 2000. Esses pregadores, eles traziam uma mensagem escatológica com uma proeminência, com o risco iminente da volta de Cristo, ao ponto de inserir o ouvinte da mensagem naquele contexto, como se Cristo estivesse pronto a se manifestar naquele presente momento, naquele exato instante. Com isso, nós começamos a aprender, deixa eu voltar um pouquinho antes disso. Em 1999, eu ouvi falar que Cristo ia voltar e que 1000 chegaria e 2000 não passaria. Isso era o ditado popular, era o título popular acerca da volta de Cristo. Isso me assustou e me assustou muito. Um adolescente que até então ia na igreja batista com a minha mãe, quando eu era bem novo. Agora, minha mãe me manda para a igreja Madureira, né? Igreja Assembleia de Deus Madureira, no bairro onde eu morava. Um caso mais pentecostal. A sua batista era renovada ou Tradicional? Tradicional. Aí você foi uma diferença bem grande, né? Você saiu de uma batista para uma pentecostal, né? É mais batista tradicional, né? No período eu não Você tinha... não sentiu isso? Não, no período eu não tinha essa percepção, por quê? A minha mãe só queria manter a gente inserido no contexto cristão, no contexto protestante. Até porque a gente morava num local muito perigoso, né? A gente morava no bairro mais pobre da cidade. Então, Martinho Campos, eu morava na saída. Eu não vou falar o nome do bairro, porque eu não quero fazer, assim, trazer uma conotação pejorativa e nem trabalhar em cima do estereótipo do bairro. Se bem que hoje melhorou muito, tá? Voltando aqui, então. Então, eu ouvi falar que Cristo voltaria, que 1000 chegaria e 2000 não passaria. Isso mexeu muito com o meu psicológico, com o meu imaginário. E eu comecei um dia, eu sentei na cama, falei, eu vou ler na Bíblia, eu quero achar na Bíblia se isso é verdade, se Cristo vai voltar e se 1000 vai chegar e 2000 não vai chegar. Falar que está no livro de Apocalipse. Sentei na cama 2 horas da tarde. E cruzei as pernas, coloquei a Bíblia em cima e comecei a ler o livro de Apocalipse. Li o livro de Apocalipse todo até umas 7 horas da noite. Não achei que 1000 chegaria, 2000 não chegaria. Só que aconteceu um evento secular, pouco depois disso, e isso me tocou muito, me fez criar um pouco mais de convicção de estar na igreja. Até então por medo, mas depois eu comecei a sentir realmente um prazer de estar na igreja. E aconteceu algo, os Estados Unidos, 2001, aí passou 1999, ano 2000 chegou, Jesus não voltou, aí eu já queria batizar. E os Estados Unidos começou a fazer uma operação, se eu não me engano, chamada Raposa no Deserto, lá no Iraque, no Oriente Médio. Aí o povo começou, ai meu Deus, vai ter aquela guerra nuclear, é agora que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. E isso, novamente, mexeu com o meu imaginário e com o meu psicológico. Coisa que realmente mexe bastante com o psicológico da gente, né?